Oi galerinha, professora Rita na área, tô aqui para apresentar mais uma convidada da nossa série Clarice Faz 100. A convidada de hoje é uma amiga muito querida, uma professora da nossa escola e mais curioso, como nós já tivemos uma convidada dessa área, professora de matemática. Para vocês verem que a leitura, que a literatura é interessante, não é só para quem gosta de escrever, né? A leitura é importante para todos nós. Vamos conferir quem é? Até mais, depois do texto eu volto. Olá, queridos, professora Valéria aqui hoje para participar do Clarice Faz 100. O meu contato com a Clarice aconteceu por meio da Rita mesmo, porque ela é uma das pessoas que me apresentou a literatura, assim, e a beleza que tem por trás da literatura. Eu acho que a Rita é uma pessoa que tudo que ela indica é muito bom. E ela que me indicou Clarice. E aí, um dia eu estava procurando uma mensagem, que era aniversário da Rita, eu estava procurando uma mensagem para ela. E eu me deparei com esse conto e foi impactante para mim, talvez pelo momento que eu estava passando, mas fez muito sentido para mim esse conto. E depois, é claro, outros também me impactaram, né? Porque a Clarice é uma escritora que nos toca. E eu acho que a gente faz muitas interpretações dependendo do momento que você está vivendo, né? Então, cada vez que eu leio o mesmo texto dela, eu interpreto de uma forma diferente, porque eu estou naquele momento vivendo uma coisa diferente. Então, ela é uma escritora que eu gosto muito. E eu queria dizer que a Rita que me fez gostar tanto dela, assim. E é isso, foi esse o contato meu com a Clarice. E esse, por ser o primeiro texto, assim, que eu achei mais impactante para mim, eu vou ler ele para vocês agora. Um beijo e quem quiser participar, entre em contato, que esse projeto é muito, muito legal. Um beijo para todo mundo. Silêncio. É tão vasto o silêncio da noite na montanha, é tão despovoado. Tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo, pensar depressa para disfarçá-lo, ou inventar um programa frágil, ponto que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita, silêncio tão grande que o desespero tem pudor, montanhas tão altas que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam, a cabeça se inclina, o corpo todo escuta. Nenhum rumor, nenhum galo. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio? Desse silêncio sem lembranças de palavras. Se és morte, como te alcançar? É um silêncio que não dorme, é insone, imóvel, mas insone. E sem fantasmas. É terrível, sem nenhum fantasma. Inútil querer povoá-lo com a possibilidade de uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que se abra e diga alguma coisa. Ele é vazio e sem promessa. Se ao menos houvesse o vento. Vento é ira, ira é vida, ou neve, que é muda, mas deixa rastro. Tudo embranquece, as crianças riem, os passos rangem e marcam. Há uma continuidade que é vida. Mas este silêncio não deixa provas. Não se pode falar do silêncio como se fala da neve. Não se pode dizer a ninguém como se diria da neve. Sentiu o silêncio desta noite? Quem ouviu, não diz. A noite desce com suas pequenas alegrias de quem acende lâmpadas com o cansaço que tanto justifica o dia. As crianças de Berna adormecem, fecham-se as últimas portas. As ruas brilham nas pedras do chão e brilham já vazias. E afinal apagam-se as luzes, as mais distantes. Mas este primeiro silêncio ainda não é o silêncio.
Que se espere, pois as folhas das árvores ainda se ajeitarão melhor. Algum passo tardio talvez se ouça, com esperança pelas escadas. Mas há um momento em que, do corpo descansado, se ergue o espírito atento, e da terra a lua alta. Então ele, o silêncio aparece. O coração bate ao reconhecê-lo. Pode-se depressa pensar no dia que passou, ou nos amigos que passaram e para sempre se perderam. Mas é inútil esquivar-se. Há o silêncio. Mesmo o sofrimento pior, o da amizade perdida é apenas fuga, pois se no começo o silêncio parece aguardar uma resposta, como ardemos por ser chamado a responder, cedo se descobre que de ti ele nada exige, talvez apenas o teu silêncio. Quantas horas se perdem na escuridão, supondo que o silêncio te julga, como esperamos em vão por ser julgados pelo Deus. Surgem as justificações trágicas, justificações forjadas, humildes desculpas até a indignidade. Tão suave é para o ser humano, enfim, mostrar sua indignidade e ser perdoado com a justificativa de que se é um ser humano humilhado de nascença. Até que se descobre, nem a sua indignidade ele quer. Ele é o silêncio. Pode-se tentar enganá-lo também. Deixa-se, como por acaso, o livro de cabeceira cair no chão. Mas, horror, o livro cai dentro do silêncio e se perde na muda e parada voragem deste. E se um pássaro enlouquecido cantasse, esperança inútil. O canto apenas atravessaria como uma leve flauta o silêncio. Então, se há coragem, não se luta mais. Entra-se nele, vai-se com ele. Nós, os únicos fantasmas de uma noite inverna. Que se entre, que não se espere o resto da escuridão diante dele, só ele próprio. Será como se estivéssemos num navio tão descomunalmente enorme que ignorássemos estar no navio, e este se ingrasse tão largamente que ignorássemos estar indo. Mais do que isso, um homem não pode. Viver na orla da morte das estrelas é a vibração mais tensa do que as veias podem suportar. Não há sequer um filho de astro e de mulher como intermediário piedoso. O coração tem que se apresentar diante do nada sozinho e sozinho bater alto nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão. Pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio. Se não há coragem, que não se entre. Que se espere o resto da escuridão diante do silêncio. Só os pés molhados pela espuma de algo que se espraia de dentro de nós. Que se espere um insolúvel pelo outro. Um ao lado do outro, duas coisas que não se veem na escuridão. Que se espere, não o fim do silêncio, mas o auxílio bendito de um terceiro elemento, a luz da aurora. Depois, nunca mais se esquece. Inútil até fugir para outra cidade, pois quando menos se espera, pode-se reconhecê-lo, de repente, ao atravessar a rua no meio das buzinas dos carros, entre uma gargalhada fantasmagórica e outra, depois de uma palavra dita, às vezes, no próprio coração da palavra. Os ouvidos se assombram, o olhar se esgazeia ei-lo, e dessa vez, ele é fantasma. E aí, o que vocês acharam do texto que a professora Valéria leu? Vocês viram que ela falou, né, que ela conheceu a Clarice, foi se aprofundando nos textos dela. Uma coisa que ela falou que é muito interessante é que cada leitura é uma leitura. Ah, Rita, óbvio, né? Tô querendo dizer de sentido. Cada vez que a gente lê um texto, ele adquire um novo sentido pra gente. Eu vou deixar aqui pra vocês, em algum lugar vocês vão ter o link,
Numa aula de português do 7º ano da semana passada, uma professora falou que precisou ler Clarice mais de uma vez para poder gostar. E é por isso que a gente está insistindo tanto com a leitura da Clarice, porque alguns de vocês já me procuraram e falaram: ai Rita, é difícil, né? Mas depois que você explica, dá até vontade de ler de novo. E o nosso objetivo é esse mesmo com a série, além de homenagear essa grande escritora que está completando 100 anos, né, do nascimento dela, a gente comemora esse ano. O objetivo é colocar vocês em contato com a obra da Clarice mesmo. Que, como eu disse pra vocês lá no nosso primeiro vídeo, não é tão simples. Eu sei disso, né? E sei que leva um tempo pra gente amadurecer. Por isso que a gente eu falo pra vocês um pouquinho dos textos, depois que os nossos convidados, ou que até eu, né, nos próximos, vou ler, a gente vai falar um pouquinho, explicar. Pra despertar em vocês o desejo, que vocês não têm, aquilo que eu já falei, a obrigação de gostar num primeiro momento. Né? Mas a nossa função, é minha função, mostrar a Clarice para vocês de um jeito mais leve, mais tranquilo, até com suavidade mesmo. Por quê? Porque ela fala de coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. O texto que a professora Valéria leu hoje, ele fala muito, principalmente assim, a vocês, né, nessa fase de adolescência, que é o silêncio, um silêncio nosso. Né? Não é o silêncio de ficar quieto. Ah, fica quieto aí que você tá falando demais. Não é desse silêncio só que a gente tá falando. A gente está falando de um silêncio interno, daquele silêncio que às vezes dói, o silêncio de não poder falar o que você quer. E muitas vezes, e eu sei disso porque eu tenho uma adolescente lá em casa também, esse silêncio, ele é dolorido, né? Porque muitas vezes vocês não conseguem expressar. E isso ela fala no texto, vocês podem observar na leitura da professora Valéria. Ela fala da dor desse silêncio, do que ele traz dentro da gente, de como ele atravessa o nosso interior. E é esse silêncio que a gente tem que pensar um pouquinho nas nossas vidas, em tudo que a gente está vivendo, que a gente não está vivendo um momento fácil, né? Do contexto mundial até, né? Parece exagero, mas é verdade. Então, assim, vamos pensar nos nossos silêncios. E o que a Clarice traz pra gente é que a gente pode ter esse contato com esse nosso silêncio, que ter esse silêncio interno não é ruim, ele existe. E a gente tem que tentar só lidar com ele da melhor forma possível. Às vezes é gritando o nosso silêncio, né, que parece contraditório, mas é isso, poder falar. Às vezes é guardando, às vezes é transformá-lo, né, em algum outro sentimento, ou até numa ação que seja, para ele poder ser visto. Ou às vezes a gente não quer que ninguém tenha contato com esse nosso silêncio mesmo. Ele fica lá, guardadinho, quietinho. O que a gente está fazendo com os nossos silêncios? Vamos pensar? Por hoje é só. Agradeço mais uma vez. Lembrando, como a Pro Valéria já falou, quem quiser participar desse projeto, entre em contato com a gente. Escolhe um texto, procura mais sobre Clarice, ou me procura, que eu vou ter a maior honra de ter todos vocês participando e conhecendo um pouquinho mais dessa grande escritora. Tudo bem? Até a próxima, fiquem bem, abraço saudoso.